da de ler também. poesia. Espera aí. Você vai abrir ali. Não está fácil para ele. Está difícil, está difícil. Vamos lá. Estão ouvindo agora? Sim, Tá, eu vou tentar focar aqui no celular, então, e vamos tocar. Então, essa poesia é uma poesia da May Elm. Elas trabalham com a May Elm e a Gilantara, elas trabalham com danças de florais de Bach, com danças de cura também, incluindo músicas, criando músicas. E essa canção é Jornada de Cura, é meio que um resumo do que é a proposta da terapia floral, né? A terapia floral é uma viagem de cura, viajando para casa, dentro de mim. Uma flor e uma árvore me acompanham. Uma flor e uma árvore estão me curando. Uma flor e uma árvore estão me mostrando uma outra maneira de olhar, uma simples maneira de ser, de viver com o lado mais sombrio de mim. Então, a terapia floral busca esse identificar as nossas sombras, as nossas dificuldades e trazer para a luz. Só que como as flores têm a suavidade, a dança e a terapia floral fazem esse processo de trazer a escuridão, o nosso lado mais difícil, à tona de uma forma mais suave. Então a ideia é essa, é a cura da nossa alma de uma forma suave, de uma forma sutil. Pode passar para a próxima. É um pequeno resumo sobre o que é a proposta do Dr. Bach, né? Ele foi fundador de um novo sistema de cura através das flores que correlaciona retratos exatos da alma humana, com flores específicas. Bach estimula o uso terapêutico das flores, que reaviva uma conexão vívida, vibrante com a natureza e que, ao mesmo tempo, constrói uma ponte com os reinos da ciência médica com a psicologia contemporânea. Então, ele consegue sair da medicina tradicional, passar pela homeopatia e chegar na criação de um novo sistema de cura. Tá? Pode passar. Eu vou contar um pouquinho da história do Dr. Bach agora. Dr. Bach, quando jovem, ele tinha muita dúvida entre seguir o caminho religioso ou ser médico. E, após os 16 anos, ele foi trabalhar com o pai dele. E lá na fábrica onde ele trabalhava, ele começou a perceber que as condições do espírito dos trabalhadores e como isso, como afetava o estado de espírito das pessoas, afetava a saúde. Ele começou a perceber, né, essa questão. E ele acabou decidindo por ser médico mesmo. E ele terminou os estudos em 1912. Em 1913, ele assumiu o posto como médico oficial militar. E nesse processo de ser médico militar, ele entrou na Primeira Guerra Mundial. Então, ele atuou muito intensamente na medicina bem tradicional, bem concreta, né? Depois disso, ele assume a posição de bacteriologista-chefe no outro hospital e ele começou a trabalhar com a ideia das vacinas, dos nosódios. Tá? E ele já começa, então, a buscar uma outra alternativa de prevenção da doença, né? E de cura da doença através do próprio vírus trazendo, né, para dentro do organismo. E isso já começa a dar uma direção, ele já começa a criar alguns nosódios. E daí isso dá uma direção para ele ir para a homeopatia, né? Ele já está entrando numa questão mais de homeopatia. Só que o grande sofrimento dele era que a homeopatia ainda era feita de vírus. E ele sonhava em chegar a um ponto de que os remédios fossem feitos de algo mais suave, e não do próprio veneno ou do vírus, como é a homeopatia. E daí, em sua palestra na Sociedade Britânica de Homeopatia, em 1º de novembro de 1928, ele declarou:
gostaria que fosse possível apresentar aos senhores 7 ervas, ao invés de 7 grupos de bactérias. Estamos fazendo o maior esforço possível para substituir os nosódios de bactérias por plantas. Então, aí já começa a direcionar para o trabalho dos florais. Por volta de 1930, Bach tinha abandonado sua carreira e a vida em Londres. Ele pegou 2 malas, separou os equipamentos que ele achava que ia precisar, e quando ele chegou lá no interior de Londres, ele abriu uma das malas e ele viu que, em vez de trazer a mala das ampolas e dos equipamentos, né, para pesquisa, ele tinha levado uma mala só com calçados. E, e daí daí ele entende, né, que a, que a pesquisa dele era realmente caminhar pela natureza para descobrir essa proposta, para desenvolver essa proposta. E, com isso, ele criou um sistema inédito de 38 florais. E aí mostra um pouquinho da evolução que foi, né? Ele começou com a cirurgia, passou para a bacteriologia, a homeopatia, até chegar nas essências florais. Nesse processo, a evolução da pesquisa dele, ele foi criando assim, primeiro ele criou 12 florais, que foram os 12 curadores. Então, como os 12 signos, né? A pessoa tem um desses muito mais presente. Ah, você conseguiu abrir ali, né? Só um pouquinho que a gente está... Ah, tá. A gente está tentando abrir no computador de novo, tá? Então, os 12 curadores. Depois, quando ele estava achando que estava concluído o trabalho, ele criou 7 auxiliares, que seriam os 7 florais para trabalhar com estados crônicos. Quando ele terminou esses 7, deu 19, ele achou que tinha concluído o trabalho, né, a pesquisa dele. E daí ele dá uma pausa, mas ele volta e trabalha com mais 19. Esses 19 são como a alma da gente se apresenta. Tá? Agora eu vou entrar na Anastasia. Só um pouquinho. Que daí você quer ler aqui? É? Quer ler aqui? Que é mais fácil? Não, eu acho que eu vou por aqui mesmo, Vai que por daí aqui. que eles estão mudando aqui. Tá? Tá. Tudo bem? Tudo bem? Estão acompanhando? Sim, Posso continuar? pode. Tá. Só o seu rosto às vezes fica coberto por essa luz que está acima de Opa, você. Isso, tá. melhorou. Melhorou? Tá, eu vou Ótimo, tá sentar aqui. ótimo. Só, não consigo. É que eu não estou vendo nada aqui. Melhorou? Melhorou. Agora ficou ótimo. Tá bom. Então vamos lá. Então, por que eu quis trazer essa ideia de contar um pouco a história? Porque no final eu quero juntar alguns pontos parecidos com a história de Bach, com a história da Anastasia. Tá? Então vamos lá, chegamos em Anastasia agora. Anastasia Ghen, pelo seu trabalho, seu jeito de ser e de pensar, Anastasia ajudou muitas pessoas a superar crises de vida pessoal. Sua criatividade era como uma chave mágica, ajudando a todos que dançavam a fazer novas descobertas. Ela fazia em suas danças relações entre contos, os textos bíblicos, os ciclos das estações e da vida, com as forças de cura das cores e das pedras preciosas. Então, quando a Anastasia chega na, eh, na dança, ela já tinha essa relação com a natureza, com os ciclos, que ela trazia da história dela, da infância e da influência dos ancestrais dela da Letônia. Tá? Podemos passar? Então, ela nasceu em 1922 na Letônia. Os pais viveram em São Petersburgo e decidem fugir da Revolução Russa para Berlim. A crise econômica
na crise econômica da Rússia, Anastasia é enviada para a casa dos avós maternos, em Riga, na Letônia, e lá ela acaba convivendo muito com um avô alemão, com uma avó alemã, um avô letão e uma babá russa. Então, ela acabou falando essas três línguas, né? Acabou trazendo muito forte na história dela essa cultura, a cultura das três línguas. Em 1941, vivendo na Prússia, conclui bacharelado e conseguiu trabalho no hospital militar. Ó. Ela também trabalhou um tempo no hospital militar, como enfermeira. E aqui, veja, o Bach, a gente estava na Primeira Guerra, e aqui a gente está entrando na Segunda Guerra Mundial, tá? Entrando na Segunda Guerra Mundial. Em 1945, fogem para o oeste devido ao inverno muito rigoroso, mas são detidos por tropas soviéticas e Anastasia é deportada para um campo de trabalho forçados. Todas as noites, visitava as barracas para um momento de recolhimento. Então, ela sempre olhando para as dificuldades das pessoas, sentindo as dificuldades das pessoas e tentando achar formas de ajudar. Após fraturar um braço em 1947, é liberada e volta para a Alemanha. Ela ficou um tempo se recuperando no hospital, daí ela trabalhou como auxiliar de enfermagem, auxiliar pastoral junto aos enfermos, formou-se em religião, deu aulas, fez especialização em psicologia e trabalhou como voluntária no SOS-AMT, que era um trabalho de conversar com as pessoas por chat ou por ligação, as pessoas que traziam as suas questões, os seus problemas, né, os seus dramas, e as pessoas atendiam e tentavam ajudar. Nas férias, trabalhava como guia de turismo. Assim, pôde voltar para a terra natal, Riga. Então, ela consegue voltar, ela já está se aposentando, os filhos já estão crescidos, criados, e ela consegue fazer essas viagens como guia de turismo. Então, ela faz muitas viagens de volta para a Letônia para resgatar a cultura dela. Né? Para resgatar, não, para trazer de volta. É resgate, é um resgate mesmo. Tá? E daí, na década de 70, nesse processo de reencontrar as raízes da Letônia, no final da década de 70, Anastasia ficou conhecendo a dança meditativa de Bernard Vosin. Tá? Então, o primeiro contato que ela tem com as danças meditativas. Em 1980, criou seu próprio grupo de danças meditativas, organizou e animou vários grupos na região. Começou a coreografar, inspirada no folclore e na música de seu país natal. Plantas medicinais, árvores, ciclos da natureza, contos estavam presentes em suas coreografias. Dente de Leão, Bétula e Camomila são algumas das danças, né, que vêm desse repertório que a gente conhece. Na década de 80, aprofunda o conhecimento do trabalho de Dr. Bach e começa a coreografar. Em 1996, completa as 38 danças. Incentivada por Mitchell Schaeffer, publica seu livro com a descrição das danças. O livro em português foi editado pela editora Trion em 2016. Danças dos Florais de Bach, de Anastasia Genk. Ela faleceu em 2002, depois de ficar alguns anos acamada. Né? A alma é aquilo que nos move. É paixão, desejo, luta por algo que está além do nosso alcance. A alma é também as profundezas da experiência, é a incursão na dor, na vulnerabilidade, na mortabilidade, na entrega. Como a flor na planta, a alma humana
expressa a riqueza da experiência. Ela dá cor, textura e sentimento. É um cálice para receber a vida, um espaço interior no qual vivenciar o mundo exterior. A alma vive através do contato com a pulsação da vida. Experimentamos tal alma na soul music ou na poesia que eleva a alma, né? Ou nas danças circulares, complementando aqui. Então, essa ideia de que a terapia floral é uma terapia da cura da alma, das nossas emoções, integrando, das nossas emoções, a partir das nossas emoções, mas integrando todos os nossos corpos, o físico, o mental e o espiritual. Ok, podemos passar. Daí, eu fiquei pensando assim, o que tem de parecido na história dos dois, né? Como é, o que poderia pensar de novo? O que levou eles a criar um trabalho novo, né? Então, primeiro, eles viveram imensamente a experiência de ajudar as pessoas, os dois. Os dois passam por uma guerra, né? Então, eles vivenciam experiências de grande sofrimento das pessoas. E eles não se conformam com isso, e eles buscam uma alternativa, né? A Anastasia começa na enfermagem, mas vai chegar até as danças florais. E o Dr. Bach começa na medicina tradicional, passa pela homeopatia e vai chegar até a terapia floral. Então, são duas propostas inovadoras, muito inovadoras, né? Dois seres movidos pela paixão e pelo desejo de lutar por algo que está além do nosso alcance, que está na alma das pessoas, né? Então, eles eram almas evoluídas que procuravam buscar a evolução das outras almas. E eles faziam isso por um processo alquímico. Eles eram dois alquimistas. Eles descobriram a magia da cura através das flores e das danças. Dr. Bach viveu intensamente as emoções aprendidas nos 38 florais durante a descoberta. Então, a terapia floral é um processo terapêutico que envolve 38 emoções, né? E o Dr. Bach, a cada emoção que ele vivia, ou a cada emoção que ele vivia nele ou nas pessoas que estavam próximos, ele ia desenvolvendo o estudo de cada floral, a experiência de cada floral, a repertorização de cada floral. Então, ele viveu intensamente cada uma daquelas emoções e ele se tratou, ele se curou, né? E ele ficou tão sensível no final do trabalho dele, que quando as pessoas estavam vindo para consultar com ele já começava a sentir o que as pessoas tinham antes da pessoa chegar. Então, ele chegou num nível muito sutil de evolução. A Anastasia viveu também intensamente esse processo, juntamente com o seu grupo, durante a criação das 38 danças. Então, quem já leu o livro da Anastasia, pode observar lá que o tempo todo ela está fazendo relação com, com o grupo. Ela está levando coisas para o grupo, mas o grupo o tempo todo está levando questões para ela, né? Então, foi um processo onde ela usou a intuição dela, o caminho dela, mas sempre junto com um grupo, tá? Então, é muito interessante ver que ela diz assim, que a pessoa tal trouxe a ideia de que a dança do floral, ou aquela dança que estavam fazendo, poderia ter relação com um determinado floral. Então, foi
tudo muito construído com o grupo. Então, isso que eu acho que é importante. Eles viveram intensamente esse processo. Pode passar. Tá. Aqui eu vou começar a falar um pouquinho sobre como que eu conheci a história, né? Mas antes eu quero falar sobre isso, não é isso. Então, primeiras danças de florais que eu conheci. A Cristina Bonetti deve lembrar, né, Cris? Lá com a Mariana Inselmini, 95, 96, ela já começou a trazer algumas danças de florais. Ela trouxe o Rock Water, a Dança da Fonte, que era o Greg Apple, o Elmi, o Asp, o Lars, o Ivy Rose e o Ivy Oat. Então, foi a primeira pessoa que trouxe esse trabalho. Depois, a Sabira pegou muito essa ideia das plantas curativas. E a Sabira também começou a trazer algumas coisas das plantas das árvores. Daí, eu aprendi a bétula, dente de leão, camomila, calêndula, né? E aqui nesse caminho, lá em Friburgo, entra também a Patrícia Azarian, que, 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 que abraça esse trabalho das plantas curativas e dos florais de uma forma muito intensa, né? Então, eu ia lembrar o nome delas aqui. Depois, a gente tem esse trabalho, eu acho que tipo, em duas ramificações. A Joyce, que foi a Belo Horizonte, que foi o processo que eu acompanhei, e teve a Martine de Vinton, que trouxe para São Paulo, que é o processo, né, que daí a Renata Ramos e a Estela Gomes desenvolveram mais de perto, fizeram um trabalho de pesquisa super grande, super importante. Tá? Alguma coisa disso a Estela Gomes fala na introdução do livro da Anastasia, tá? Que ela fez uma parte da introdução. Vamos lá. Sobre a Joyce, então, eu queria focar um pouquinho, que foi a minha grande professora de floral, tá? Então, eu dancei primeiro em Belo Horizonte, depois eu sei que ela foi bastante para Salvador, foi algumas vezes para Salvador, não sei quantos, mas ela veio sempre para Santa Catarina até completar os 38 florais, de 2001 a 2007. Em 2014, ela voltou e ela foi uma proposta que se chamou a dança como uma proposta terapêutica. E daí, além de trabalhar a dança do floral, ela trabalhou essa questão da proposta da terapia na dança mesmo, né? A Joyce é holandesa, nasceu na Holanda, mas vive na Itália já há bastantes anos. Estudou medicina natural na Alemanha e na Holanda, é pedagoga da dança, terapeuta da dança e pesquisadora. Estudou danças de florais de Bach com Anastasia, estudou danças meditativas com Friedel Klock e Gabriele Vosin, organiza cursos de formação em danças de florais de Bach na Itália, relacionada à jornada de cura. Na minha vida, aqui é um trechinho que tirei do site dela, tá? Na minha vida, fui inspirada por muitas pessoas que conheci ao longo do meu caminho, em todo o mundo, que me transmitiram danças sagradas, gestos, visualizações, meditações em movimento e reflexões sobre oração. Então, eu trouxe isso porque o trabalho da Joyce, o que me inspirou muito foi ela não ficar só na dança da Anastasia. Ela fazia a dança da Anastasia, faziam danças desse grupo que chamam de Jornada de Cura. É, e só um pouquinho, deixa eu pegar o fio aqui. E nesse trabalho entram gestuais, meditações, visualizações, existe todo um trabalho de sensibilização da dança.
E existem essas danças que são do grupo da Jornada de Cura, tá? A gente está tentando abrir aqui de novo no celular, no computador, tá? Eu acho que pulou uma... Não, Não? não. Aqui é Martini, o próximo é este. Tá. Pula mais um, então, para mim ver. Tá, então pode voltar, desculpe. Eu acho que eu já pulei lá em cima. Então, eu só queria falar, então, sobre a jornada de cura. A Ney Helm e a Gilantara é que fazem esse trabalho, tá? Com danças, com as danças da Anastasia, mas criando outras danças para complementar esse trabalho e criando músicas com conteúdos específicos. Então, é muito usado isso no trabalho da Joyce, tá? Ela segue bem esse caminho também. Então, eu acho importante esse processo da gente pegar o trabalho de alguém e dar continuidade a esse trabalho e ir adiante, né? Então, essa jornada de cura é um movimento de ir adiante. E é isso que eu estou tentando fazer, tá? Depois que eu me tornei terapeuta floral, em 2012, eu passei a ter uma outra visão sobre a terapia floral. Porque quando eu comecei a fazer as danças de floral, eu fazia a dança do floral, né? Falava sobre o floral, conseguia, dentro do possível, botar a pessoa dentro da vibração e da energia do floral, e sempre teve resultados muito incríveis. Só que quando... Opa, está abrindo aqui. Recording in progress. Obrigado. Eu vou ter que desligar aqui. Opa, eu vou apagar isso aqui, né? Gente, que difícil. Estão me ouvindo aqui? Sim, Ah, difícil isso, ficar no celular assim, sem ver a reação, o rostinho das pessoas. Gente, desculpe mas a confusão. mesmo no computador você não vai enxergar muito, porque como está com o PowerPoint, Tá, mas pelo menos eu vejo algumas pessoas aqui em cima, tá é, bom? E eu tá. consigo ler aqui na tela grande também. Tá? Então, eu estava aqui, que após fazer a terapia floral, eu tive um novo olhar sobre esse trabalho. Porque a terapia floral é muito mais do que um floral. É um processo terapêutico que envolve muitas questões. E o processo de repertorização, de entender para que funciona cada floral, é muito amplo. E o processo de repertorização vem muito pela experiência. Então, quando a gente começa a indicar os florais e a gente começa a ter o retorno das pessoas, isso que é repertorizar, né? Isso é que é ver o resultado, é ver como o floral está atuando, como o floral está agindo nas pessoas. Então, isso envolve um processo terapêutico e não só o entendimento do floral específico. Então, eu comecei a pensar em dançar buquê de grupo, dançar o buquê da pessoa, né? Mas daí precisa ter um entendimento do grupo, precisa ter um entendimento da pessoa, a pessoa tem que estar aberta para se colocar. Eu acho que acontece muito numa linha da fenomenologia, esse processo da dança dos florais. Então, a vivência de um processo terapêutico é muito importante para mim quando eu ensino as danças de florais, tá? Não adianta a pessoa só aprender a coreografia, a pessoa precisa entender como que esse floral atua através da dança. E o aluno precisa aprender a repertorizar essa dança, precisa entender como que essa dança chega, tá? Você pode Ô, voltar mais um pouquinho? ô, Vilmar, a gente não tem a sua imagem agora. Não? Eu Não, estava só está a tentando foto. procurá-lo aqui na Ah, tá. Não, não galeria para achei. colocar um pin, mas não estou achando. Não, Meu não agora. tem. Agora sim, Ah, agora voltou. sim. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Ah, tá, obrigado. Pronto, deu certo. Eu continuo Pode apresentando. voltar outra.
Volta uma. Pois não. Aí, eu estava aqui ainda. Então, eu estava aqui falando da repertorização, tá? E nessa repertorização das danças dos florais que a gente está entrando com danças, essas danças do movimento da jornada de cura, tá? E outras danças que eu tenho trazido, danças que já existem, ou danças às vezes que a gente cria, que eu estou criando alguma coisa, para complementar esse trabalho, para chegar nessa vibração do floral. E eu tenho estimulado os focalizadores a verem no seu repertório o que existe de dança no repertório deles que possam usar. Eu acho super importante. Tá? Então, a ideia da dança como terapia, a gente sempre diz, mas toda dança é terapêutica. Toda dança é terapêutica. Mas não é toda dança que é um processo terapêutico e que tem várias etapas. Tá? E daí vem o curso que eu estou trabalhando, nesse processo que eu estudei quando estudei os florais de Califórnia. Existe uma proposta metodológica muito interessante, que a Patrícia Kaminski trabalha com níveis, e ela trabalha com 7 níveis. Eu peguei 4 desses níveis, e pode passar para o próximo agora, e dividi os módulos em 4, são 4 módulos. Primeiro, a gente trabalha o corpo emocional, questão de dar limites, a questão da criança. No segundo, o corpo físico, que é o corpo como a morada da alma mesmo. No corpo mental, a transformação, os padrões, a percepção, a consciência, a alquimia. E no corpo espiritual, é o encontrar o propósito de vida, a comunhão com o eu superior. Tá? E é por aí que a gente trabalha. Eu vi que a Daiane está aí agora, né? Eu vi. Tem algumas pessoas que estão fazendo, a gente terminou agora o segundo módulo no online. E daí no online eu consigo trabalhar bastante com imagens, com visualizações, né? Ok, pode. Aqui só para terminar isso, então. Daí as pessoas vão perguntar assim, mas a terapia floral não é uma terapia das emoções? Daí eu disse, né? Mas as emoções envolve corpo físico, envolve mental, envolve espiritual. Quando uma área determinada é tratada, outras também são estimuladas. A alma busca a totalidade de expressão e os níveis transcendentais proporcionam um belo quadro da alma em completo florescimento, né? Quando a gente faz uma amnésia na terapia floral da pessoa, a gente vai estudando desde a infância e todos os aspectos da vida da pessoa, né? Ok, acho que acabou, né? Acabou. Esse acabou. Tá. O outro é sobre um floral. Eu não sei como é que ficou a história do tempo agora. Ah, você tem tempo, você vai ensinar, né? Vai focalizar uma dança? Mas se você puder primeiro abrir o, o outro PowerPoint, Pois não. eu vou falar um pouquinho do floral que a gente vai dançar. É este aqui, ó. É isso. Peraí, peraí, acho que vai abrir. É este? Isso. Então, o gêntil é o floral da fé. É uma plantinha pequenininha que vive nos terrenos mais calcários, em morros, facilmente episoteada, mas ela traz a força da fé e da confiança. Tá? E é como estão vendo que são 5 pétalas, você imagina. Passa uma outra foto, uma próxima, né? Imaginem essas florzinhas como 5 dedos de uma mão buscando o céu, tá? Então, essa ideia de buscar a força lá do alto para mim seguir o meu caminho aqui na Terra. Então, o gente trabalha perseverança, confiança, fé para continuar, a despeito dos obstáculos aparentes. Então, o gente é aquele que nunca desiste, que vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E o que. Pode passar. E trabalha, então, a confiança em Deus,
E na terapia, o diagnóstico, sempre a gente trabalha com a energia negativa, né? A pessoa que não tem confiança, a pessoa que, que, que as situações que aparecem, qualquer dificuldade, ela deprime, ela não consegue ir para frente nas dificuldades. O Gentian traz essa força, tá? Então, a diferença de todas as outras terapias, a terapia floral, ela não trabalha com, por exemplo, a homeopatia trabalha com o igual, né? Você trata uma gripe com um vírus. O floral, ele trabalha com o diferente. Então, a falta de confiança trabalha com uma flor que é a confiança pura. Tá? Então, a gente está. Por isso que o Dr. Bach queria não trabalhar com os vírus, mas trabalhar com um lado positivo. Então, o que acontece no floral? Ele ativa essa energia, ele vibra nessa energia da confiança que está dentro da pessoa. Tá? E daí essa energia vai crescendo, crescendo, crescendo. Estou confiante e faço o melhor de toda a situação. Pode pular. Aqui a gente trabalha um pouquinho com a criança, é aquela que, diante de qualquer dificuldade, por menor que seja, fica triste e desmotivada. Por exemplo, quando tira uma nota baixa, quando perde um brinquedo, quando não pode ir a uma festa ou passeio, quando fica doente. Pode passar, eu vou passar rápido aqui para a gente chegar lá na dança, tá? Algumas afirmações que a gente pode trabalhar, pode passar. Aqui uma foto bem bonita, sou direcionado pelo plano divino, pode passar. Aqui eu só vou falar um pouquinho. Eu gosto de falar, de trabalhar também com a forma da planta. Falar e estudar a forma da planta. E a gente tem um livro do Julian Barner que faz muito bem isso. A dança trabalha com a forma física, então entender a forma da planta e como que o movimento físico vai conectar a alma da planta com a minha alma, tá? Então, assim, vou ler um trechinho só aqui. As folhas lanceoladas e verdes escuras, enquanto os caules têm um toque de vermelho. Tanto a cor como a forma sugerem força de propósito e envolvimento com a vida. A folha de uma planta é seu principal órgão de respiração, é seu pulmão. E, como tal, é o lugar onde os elementos se juntam para gerar a força energética vital. A qualidade desta respiração está descrita na forma da folha. Nesta planta, ela é direcionada, pontuda, macia e definida. As qualidades que as pessoas, gente, precisam. Tá? Então, é essas qualidades que a flor traz para a pessoa superar a falta de confiança. Pode passar. Aqui fala mais um pouquinho da planta, pode passar. A gente não está com muito tempo agora. Só o finalzinho ali, ó. As flores de gente, sem dúvida, se abrem apenas quando as condições são favoráveis. Em um dia frio e cinzento, permanecem fechadas. Isso pode representar um longo período de espera durante um verão inglês. Elas só abrem, às vezes está nublado, o sol aparece e o sol vai embora. Às vezes ela abre 20 segundos num dia, né? E às vezes demora dias para conseguir. E a dança da Anastasia, ela trabalha com essa energia da fé que vem da estrela que está no centro desse desenho. Então a gente vai até o centro, caminhando, dá as mãos para as pessoas, forma a estrela lá no centro, que representa essa estrela, essa força que vem do alto, busca a energia que vem da terra, traz em forma de conchinha para o coração, vira para fora, e daí faz o segundo desenho, que é o movimento de ir para fora. E daí você segue o seu caminho. Tá? Então, pode passar no o outro, a outra, daí eu vou ler esse aqui. Ó. O caminho do centro que tomamos, cada um por si, encontramos outras pessoas que estão no mesmo caminho. Colhemos do centro com tempo suficiente e calma. Isso que existe e cresce. Viramos-nos para fora, mas não vamos de imediato. Porém, ficamos balançando no lugar, sentindo o centro às nossas costas.
nós tomamos em consideração ou damos sentidos à taça em nossas mãos, à frente de nossa cintura. Só então é que nós vamos, cada um por si, e encontramos os outros novamente no caminho para fora. Tá? Então, isso aí está descrevendo o que que é a dança. E quem for trabalhar com floral, compre esse livro da Anastasia e vai na parte do livro que ela faz essa fala sobre a simbologia do movimento. É muito lindo. Tá? E quem puder estudar um pouquinho sobre a forma da dança, vocês vão ver ali, vocês vão descobrir ali também o quanto é importante entender como que essa planta se desenvolve. Aqui é uma música do Gilberto Gil, tem várias danças por aí que a gente usa ela como a flor, como uma música para a gente, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, né? Daí eu até nem tenho feito essa dança, tenho deixado para as pessoas usar da forma que quiserem. A gente só, nessa última semana, a gente descobriu que tem 3 coreografias já, tá? Daí pode só cantar também, pode ler a poesia. Pode passar. Daí tem uma dança da Nani Clock que eu gosto de fazer com esse floral, que é o Amor é um Milagre. Porque ele diz assim: como que alguém pode te contar que você é menos que a beleza, é menos que o todo, né? É profunda a minha ligação, a sua ligação com a minha alma. Então, eu acho que tem muito a ver com gente, essa dança. E daí eu gosto de trabalhar junto. Pode subir. E tem mais uma dança, que é a dança, uma dança da Cristiana Menezes, que é a montanha do I Ching, né? Que ela fez e que é uma e assim a quietude e a plenitude, a fé tem essa relação com a montanha. E a montanha é bem estruturada, ela traz essa força de estrutura. E o gentian também é um floral de estrutura, então ajuda a dar essa força estrutural interna, tá? Ok. E aí assim vai, né? Daí os alunos têm que descobrir outras danças, tá? Podemos fazer a dança agora. Você acha que consegue colocar ali? Acredito que sim. Vejamos. Eu não quero mexer no meu computador porque ele está só pregando peça em mim. Só um minutinho. Tem umas 3 músicas, mas é a do Gentian. Deixa eu ver aqui qual foi que eu Não, vi. esse não é. Eu não sei se veio aqui mesmo. Minutinho só. Eu não sei. Aí Acho no que eu vou. Recentes é a segunda. É o número 1. Tá 00, gente, é mídia, não? Ah, não, é um PowerPoint também. Não. É 01, Gentian, Letônia. Deixa eu ver. Não. Isso. Enquanto estamos Ah, procurando, você pode abrir para o pessoal fazer alguma pergunta enquanto eu localizo a pode música? ser. Eu Então, quero vamos dizer que eu lá. estou com uma amiga minha que vai dançar comigo aqui, a Simone Segalin, Cris, que estava morando na Suíça e está agora aqui no Brasil, está passeando aqui no Brasil, está aqui em casa, então a gente vai dançar junto. Qual que você quer que abra primeiro? Abraço. É... Gentian Letônia. Isso, essa aí. Eu vou mostrar a dança, tá? Não está abrindo? Eu acho que você tem que salvar no computador, né? Acho que vou ter que salvar. Podemos abrir Então, para pergunta enquanto. Você vai ter que é, jogar aqui dentro do computador. eu vou pôr em músicas. Isso, no WhatsApp ele não vai abrir. Então, é só essa ou tem mais? Tem mais, né?
Mas já acho que nós vamos dançar essa. Ah, tá bom. Então vou fechar aqui. Daí eu volto, se der tempo. Hum, hum. Não, não veio. Só um minutinho. Tá difícil. Tá aqui, ó. Hum. Se você está tentando executar, o Windows não pôde localizar o arquivo. Por que será? Será que a gente tenta fazer por aqui? Tente, vê se você consegue, porque aqui diz que o Windows não conseguiu. Ela até abre, mas não toca, entendeu? Tentar mais uma vez. Aqui, não, bem aqui, ó. Músicas. Sim. Aqui, ó. Músicas. Eu estou falando aqui com a Simone. Qual que é? Aqui, ó. E Vai tocar as duas ao mesmo tempo. Pronto, eu consegui. Ela conseguiu? conseguiu, então deixa ela. Deixa ela melhor. Tá. Acho que sim. Sim? Tá bom o som? É. O que que eu faço? Pode pôr? Eu acho que Sem você pode clicar? fechar o acho que pode fechar o PowerPoint agora, né? Já Abrir a fechei. Já fechou? Já. Deixa eu ver. Deve ter não desconectado. Hã? Marina, isso não está fechado, não. A gente está vendo ainda seu É, PowerPoint. Ai, Você tem que Tem que parar descompartilhar. parar de compartilhar a tela. Aí. isso. Agora a gente pode ver todo mundo, né? Aí. Aí, agora eu consigo ver todo mundo. agora é bom você ficar grande, né? Isso. Aí você tem que fazer um pin ali no meu. Posso? Eu já fiz. Ele não apareceu para todo mundo em destaque? Para mim, ele está em destaque. Para mim também. Para vocês não? Se para vocês não tiverem, vai lá no cantinho superior da janelinha dele e clica em PIN. Mas Pronto, tá ok. deveria. Pode mostrar como dança e eu ponho a música depois, é isso? Pode ser. Ok? Pode ser? Sim? A gente só vai precisar ir para frente e voltar, tá ok? Então, a gente vai de mão, e começa de mão solta, tá? Vai dar 4 passos e vai dar as mãos. É aquele caminho de ir para o centro e encontrar as pessoas. Balance, 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 balance. Mais 4 passos e faz aquela estrela. Lembra que o desenho tinha estrela? Balance, 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 balance. Essa estrela já simboliza. Com a Joyce, a gente dançava, às vezes, já trazendo a fé, a energia que vem do alto, da confiança, tá? Mas a estrela também traz essa simbologia. E daqui eu vou buscar aquela força que vem da terra. Então, eu faço essa conexão da fé com essa força que vem da terra, aqui como uma conchinha no meu coração. E eu viro para fora, em 4 passos, e faço 4 balanços.
Às vezes tem umas pequenas pausas na música. E daí eu vou para fora com essa confiança, com essa força, tá? E encontro as pessoas de novo. 4 passos, dá a mão, balança, mais 4 passos e vira para o centro. Tá? A música, a música é muito curtinha, tá? Então eu queria propor da gente fazer 2 vezes, tá? A primeira vez a gente vai começar a dança bem de súbito, assim, começou a música, a gente sai dançando. No final, a gente vai terminar virado para o centro. E na segunda vez, a gente vai esperar um pouquinho a música e a gente vai dançar, e no final, a gente vai terminar com a fé nas mãos, tá? Com a confiança. E daí é o seu caminho. Você não tem mais as outras pessoas. Dali para frente, você vai sozinho. Então, eu vou pedir para vocês. Vocês já leram um anjinho no começo? Já, Leram? Leram? Lembra qual que lemos. foi? Qual que foi? O meu foi equilíbrio. Ah, cada um tira um. Tá. É, Então, daí eu vou ler um anjinho, 2 anjinhos. Então, eu vou pedir, quando a gente terminar a dança aqui virado para fora, na segunda vez, você vem com as mãos em conchinha, tá? Senta e fica esperando que eu vou ler o anjinho do Gentian. Tá bom? Podemos fazer?
Agora voltem para a cadeira, na frente do computador, com as mãos no coração, sentindo essa energia da fé e da confiança que vem do céu, com toda a estrutura que vem da terra. Pode fechar os olhos um instantinho. A fé é uma atitude que se revela no gesto de abrir-nos para a sabedoria e para o amor da nossa alma. Essa abertura traz consigo a certeza que cura toda dúvida e hesitação. Quando caminhamos na fé, o universo nos apoia e descobrimos a força interior que remove barreiras e permite que a luminosidade de nosso ser se manifeste. Tenho uma fé inabalável no poder interior da minha alma. Tenho uma fé inabalável no poder interior da minha alma. Então, cada um ao seu tempo pode abrir os olhos. Ok. É isso. Podemos abrir para perguntas. Não sei como é que está o tempo. Ou podemos fazer uma visualização também, se quiser. Ou podemos fazer as duas coisas. Agora eu estou tranquilo aqui no computador. Vilmar, quero te cumprimentar. Foi belíssima a apresentação, mesmo diante dos probleminhas de internet, mas a apresentação foi riquíssima, a dança maravilhosa. Agradecemos muito, viu, por você ter aceitado o convite e ter apresentado esse trabalho tão lindo para todas nós. Gratidão. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, como ele sugeriu. Vamos deixar aberto, né, para as perguntas. Realmente, a fala da Marinês contempla a minha fala, Vilmar, e é muito bom ver como é que você sistematizou o seu trabalho, né? É bastante interessante e importante, né, a gente ver essa questão da dança como terapia. Eu também sempre gostei muito do trabalho da Joyce, apesar daqui no Brasil algumas pessoas terem uma opinião um pouquinho diferente. A Judite gostava muito dela, né, do Rio de Janeiro, trouxe várias vezes a Joyce para cá. E também, quando você coloca sobre a Joyce no Brasil, depois, se você puder colocar, ela esteve em Brasília também, e quando ela esteve em Brasília, eu a trouxe para Goiânia. Eu não sei se na época eu estava trabalhando no hospital psiquiátrico. Ela fez um trabalho aqui comigo, depois ela foi para o Mosteiro, na cidade de Goiás. Em seguida, ela foi para Séries, que é uma cidade no interior, que talvez a Dinorá possa falar mais sobre a Lívia. Nós temos uma médica, ela é bem humanista, uma ginecologista, e hoje ela tem os óleos essenciais Lívia Aloy. São maravilhosos, e ela fez assim, um trabalho lindíssimo nesse hospital, em Séries, humanizado, com mulheres, e a Joyce foi para lá e fez um trabalho lá muito interessante. Então, aqui em Goiás, ela esteve em Goiânia, cidade de Goiás, ou Goiás Velho, e Séries, fazendo trabalho num hospital mesmo. Agora, em Goiás, foi no Mosteiro. Eu gosto mais do trabalho dela. Pena que a gente não conseguiu traduzir o livro dela aqui, né? As pessoas acho que ainda não entenderam o trabalho da Joyce, né?
Eu acho que tem um pouco disso aí, né? Tiveram um pouquinho de dificuldade de perceber assim o quanto ele é além de só dançar, Isso. Eu acho que ela né? Ele botava é muito além. muito isso como principal. Esse além era muito principal. Então, talvez ela não tivesse o cuidado que as pessoas querem que tenha com a dança do ponto de vista físico, né? Ela ia em outro caminho, né? Mas eu acho que as pessoas ainda não estavam preparadas para o trabalho dela, porque na realidade nós começamos a entender um pouco melhor a dança com a Gabriele em 98, depois com a Frida e depois com a Nani, porque antes era muito assim, então a gente Sim, ficava meio fechado em algumas questões. sim. E a Joyce ela tinha um olhar muito além disso aí, né? Então, quem sabe um dia alguém consegue traduzir esse livro, porque deve ser maravilhoso. Também você falou da Patrícia, da Mariane, né, da Sabira, e me deu saudade daquelas danças. Eu tenho vontade de recuperar. A Patrícia adorava, talvez a Marieta tenha alguma coisa dela, porque eu nem sei as minhas onde estão. Muito antigo, né? As danças curativas, né? Bétula, eu adorava. Então, são danças assim muito especiais que você trouxe aqui para gente, que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui talvez não conheçam essas danças. E foi muito importante também você trazer esse conteúdo e mostrar a abrangência das danças e da dança circular sagrada enquanto cura, enquanto terapia. Então, isso para mim foi assim, além de tudo que a Maria Inês falou e as outras pessoas também falaram aqui no chat, eu acho que isso é muito importante, como você traz com essa sua força, com essa sua verdade, né? Então, isso é muito importante que as pessoas vejam e saibam que a dança realmente cura, mas não é assim, não é uma panaceia, né? Ela tem método, ela tem uma metodologia, ela tem uma forma de, de ser. Então é isso. Acho que a Ginorá levantou a mão. Ah, então, já que a Cris mencionou meu nome, né? Então chama para a roda, né? Então, nós organizamos aqui, eu convidei a Nara Carneiro, lá de Barra do Garças, que ela já tinha feito esse workshop com os 12 curadores em Mato Grosso, em outro lugar, parece. E aí eu sempre tive muita vontade de fazer essas danças dos florais, porque é realmente uma medicina muito mágica, né? E a gente fazer uma dança, segundo o que as floralistas e os estudiosos falam, é como você recebe o efeito da própria, do próprio floral, né? Então, eu fui organizadora desse workshop aqui em Goiânia, onde foi feito a dança dos 12 curadores. E foi a Nara quem conduziu as danças, e nós encontramos uma pessoa maravilhosa, que é a Mônica Stoyanov. Ela é uma farmacêutica e ela se dedicou aos estudos dos florais. Ela é uma profunda conhecedora dos florais, que nós temos a honra de tê-la aqui em Goiânia. E foi uma médica lá da Clínica Humânica, uma clínica muito voltada para o feminino, o atendimento das mulheres, que foi onde foi realizado o workshop, que indicou. Então, inclusive, a Mônica Stoyanov, ela teve lá na casa do Dr. Bar,
né? Ela morou um período lá e teve por lá, junto com o esposo e com os 3 filhos dela, uma escadinha assim pequenininha, tão pucurruchinho. E ela é uma profunda conhecedora de toda a história do Dr. Bach, das fases dele, e ela tem uma presença muito bonita dela quando ela fala desses florais. Então, e ela faz atendimento aqui, viu, Cris? Na farmácia terapêutica, ela é filha da dona da farmácia, e a mãe dela era farmacêutica, e ela já nasceu dentro de uma farmácia e fez a formação de farmacêutica também, só que ela adentrou por esse caminho dos florais. Então, nós tivemos a honra de recebê-la. Então, ela quem falava dos florais e a gente dançava, mas com uma naturalidade, uma espontaneidade, é uma coisa muito dela, né? Então, procurem que vocês a encontrarão, né? Ela tem o Instagram e tudo, e ela faz atendimentos com os florais. E nós vivemos muito, está aqui a Nilza, que esteve com a gente, que ela está aqui agora também, que viveu a experiência. Foi muito forte, né, esse workshop, a presença da magia dos florais entre nós. Quantos processos que foram desencadeados durante o workshop. Então, assim, foi de uma profundidade, uma beleza muito grande. E a gente tem o desejo que ficou entre as mulheres que estavam ali, da gente continuar com os outros florais ainda, né? Porque nós só fizemos os 12 curadores, que a Mônica explicou para a gente. Isso aqui era uma fase inicial do Dr. Bach. Depois ele se envereda para um espaço de mais intuitivo e de mais magia, quando ele vai para as outras fases de descoberta dos florais. Ele fala, ela explicando para a gente que os 12 curadores são um momento inicial do Dr. Bach, são os primeiros que ele desenvolveu, né? E depois é que ele adentra para um espaço mais profundo e de mais magia, né? Mesmo de intuitiva, né? E espiritual, porque aí ele começa a desenvolver esse aspecto espiritual dele quando ele vai para as outras etapas dos outros florais. E é muito lindo, muito lindo. A gente vê que esses florais são florzinhas, né, que nascem espontaneamente nos lugares, né? E aqui no Cerrado nós temos, como a Cris falou, a doutora Lívia, né, que ela começou a descobrir, ela foi logo, eu já tive com ela contando essa história dela para a gente, que logo que ela se formou em medicina, ginecologista, obstetra, aí ela fez um concurso, parece, e foi enviada para essa cidade de Ceres, que fica aqui perto de Goiânia. E lá, nesse tempo, era assim, bem menor, menos pessoas, e as pessoas muito humildes que ela atendia. E ela começou a perceber que as pessoas, as mulheres, elas tinham recursos de se curar. E aí ela, conversando com as mulheres, descobriu o poder da aloe vera, né? E aí ela cria essa linha de cosméticos, né? E aí é muita história até ela chegar nisto, onde ela está hoje, né? Que é dos cosméticos a partir da aloe vera, né? Que é a babosa. Então, é de uma riqueza muito grande. Então, isso realmente... Você tem alguma pergunta para o Vilmar, Dinorá? Não, assim, acho que mais uma partilha, né, de experiência que eu estou trazendo, né, e Tá. do Vilmar, assim, enfim, trazer para ele estes momentos que a gente viveu e vive, né, dessa magia que são o trabalho com os florais de Bach. Então, é nesse sentido, viu, Vilmar? Acho que não é muito
de fazer perguntas para você, né? Mas agradecer muito, que foi muito bonito, a gente percebe a sua profundidade também na vivência do encontro com esses florais, né? Gratidão, Gratidão. Dinora. Gente, alguém tem alguma pergunta para o Vilmar, alguma colocação, alguma. Parece que tem um pessoal que faz curso com ele aí, que se quiser colocar alguma coisa. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Posso falar? Acho que não tem ninguém. Sim, pode Levanta, falar. levanta a sua mão para você Pri- aparecer aqui mais no comecinho da gente. Ah, eu- Abaixa a o sua problema é que eu estou aqui no celular, eu caí aqui no computador, eu até perdi a segunda, a final da segunda dança e os anjos. Então, aqui no celular eu fico perdida, não sei nem onde levantar a mão. É que eu não consegui achar você aqui, senão eu Tá, eu devo destacava. estar lá no Achei, final, acho porque que achou? achei. Então, tá. Então, primeiro eu queria te agradecer, Vilmar, adorei sua apresentação e achei o trabalho assim maravilhoso, da profundidade, né, que eu imagino que seja esse teu trabalho e esse teu curso. E fiquei muito curiosa e com vontade de fazer. Então, eu queria saber, você falou que faz online, né, não sabe, que já está no segundo módulo, então se vai repetir, se não vai, traz mais informações, por favor. Tá bom. A gente está com um grupo que tem pessoas de vários lugares do país que a gente fez o primeiro e o segundo módulo, e em fevereiro a gente inicia o terceiro módulo. Então, são 8 aulas, são 16 horas. E no próximo módulo a gente vai trabalhar o corpo mental, são 10 florais. E depois, em sequência, tem um mês de folga, e daí a gente vem o quarto módulo, que a gente trabalha o corpo espiritual. Eles são independentes, você pode começar em qualquer momento, tá? Ai, que Ok? ótimo. Se quiser entrar agora no terceiro, se eu tiver grupo depois de 10 pessoas para a gente retomar o primeiro, o segundo, a gente vai refazendo, tá? Ah, E eu maravilha, faço, bom saber. eventualmente, eu faço ele presencial, só que o presencial são 4 módulos, então tem que pensar isso bem durante um ano e meio, para não ficar muito pesado para as pessoas. E eu gosto de trabalhar não com todos os 38 numa vez só. Eu digo que dançar os 38 florais seguidos é uma overdose de floral, né? Você nem Nossa, não, memoriza é tudo, verdade. né? Eu gosto da parte vivencial com um pouquinho do processo terapêutico, para as pessoas poderem vivenciar. Mesmo no online, a gente tem conseguido, sabe? Porque tem alguns alunos que já estão tomando floral, que já estão pensando em danças do repertório deles. Isso cria um processo pessoal, processo interno, de Eu conectar com achei, a vibração do floral. eu Tá? achei fantástica essa ideia de trazer outras danças que têm a ver com aquele floral. Maravilhoso. Algumas que já foi pensado, né? E algumas que eu posso pensar que eu posso criar. Porque a dança circular ela permite trazer todo um potencial que o focalizador, que o bailarino construiu na história da vida. Então, por exemplo, um arte-terapeuta trabalhar com cores, trabalho com cores e os florais é muito lindo. Trabalhar a geometria, as formas, né? E daí eu indico o livro do Julian Barnard, Forma e Função, para começar a entrar nesse universo da forma da planta e de como Chama Forma e Função o livro? forma e função. Ah, Julian Barnard, né? Então, eu anotei o autor. a forma dela tem a ver com a alma Sim. dela. A nossa forma, o nosso corpo físico é a morada da nossa alma. E a florzinha Uhum, é o máximo da expressão da flor, do, da flor, né? muito Então flor. ali é como ela vem, a alma está em tudo, mas ali a florzinha é como ela se expressa, é como o nosso Sim. sorriso, né? O nosso olhar expressa a nossa alma.
a gente se mostra, né? Então eu gosto muito dessa ideia de juntar. E daí eu consigo me sintonizar um pouquinho mais com a energia, com a vibração daquele floral. Então, quando a pessoa tem essa vibração e entendeu o floral nesse nível, eu não me preocupo muito com o processo coreográfico, né? Porque ele vai. Porque a gente já tem muita experiência em coreografar, né, gente? E em aprender coreografia e passar a coreografia. Coreografia. Eu acho que a gente precisa avançar nesse aspecto do conteúdo que o movimento traz, que o texto traz, né? Uhum. Então, Um eu dos acho que pilares que a Nani fala, né? O também. conteúdo, E né? quando eu uso Tá bom, muito a muito Nani Clock, porque a Nani usa muita expressão, muito gestual, muito o corpo falando, né? Muita consciência corporal. E eu acho que por aí você libera muitos bloqueios para poder abrir para essa sintonização mais fina, né? maravilha. Muito obrigada, viu? Será bem-vinda, tá? Se quiser começar em fevereiro, dá um toque aí. Tá ótimo, tá ótimo. Depois eu entro em contato com você. Inclusive, eu tenho uma professora de floral que ela trabalha muito com a botânica. E aqui em Monte Cristo, em volta da minha casa, eu tenho um jardim dos florais de Saint-Germain, que são florais da Mata Atlântica. Uau! E Sim. Araretama também trabalha com florais da Mata Atlântica, ou com essências da Mata Atlântica, essências vibracionais. Tem algumas essências que não são de flores, então a gente está começando a falar assim, essências vibracionais e não só essências florais, que está abrangendo mais. E a gente faz, às vezes, cursos para fazer esse trabalho de olhar para a plantinha da botânica, da forma dela concretamente, e depois voltar para a sala e aprofundar mais no que cada forma dessas expressa, né? E o que cada plantinha, que aspecto da alma da planta, né? Vamos pensar que planta tem alma. Vocês já viram a história das Uhum. fadas, das plantas, né? Tem livros que tem fadas dos florais. Então, é a expressão da alma da planta. Muito lindo. Mais alguém? Como é que estamos de tempo? Vilmar, eu achei interessante só quando no PowerPoint é, uma definição de alma que você coloca lá, né? E eu vi agora você falando em alma, eu achei interessante aquilo, né? Como que é essa definição de alma que você traz? A alma é tudo a forma como a gente se expressa, né? E que conecta a gente com o nosso espírito e a gente poder se expressar. Então, por exemplo, quando eu estou dançando e eu arrepio, sabe? Ou eu choro, é a minha alma que está vindo, né? Então, eu não, a dança como um todo, a dança circular acontece muito isso, as pessoas se emocionam, as pessoas entram, então é a alma da pessoa expandindo, né? Se mostrando, tá? E eu gosto de pensar que cada plantinha traz um aspecto da alma da gente, né? Por isso, algumas mais, algumas menos. Por isso que a gente tem os 12 curadores, que foram os primeiros, que são os doze tipos, né? Primeiros que ele criou, que são 12 personalidades, que são os principais. E na terapia floral a gente estuda que cada um de nós é um desses 12. Como a gente é um horóscopo, né? Um signo do horóscopo, né? Então, ali os 12 também têm esse papel. Depois vem outras questões que influenciam nessa personalidade que a gente tem. E os 7 seguintes são os, os, os estados crônicos. São situações que a gente apresenta que não fazem parte da nossa personalidade, que esconde a nossa personalidade.
E os últimos 19, que você disse que ele estava muito mais sutilizado, é a forma como a alma se expressa, né? Então, como que a gente trabalha na terapia? Às vezes, a pessoa, quando chega, ela apresenta um dos 19, uma forma que a alma está se expressando. Só que por trás disso, às vezes, tem um estado crônico, que a pessoa já se acostumou tanto a viver, uma doença crônica, que ela se acostumou tanto, que ela nem percebe mais. Isso se mistura com a alma. E isso se mistura com a personalidade dela. Então, na terapia floral, a gente vai descascar. Sabe uma cebola quando você descasca camada por camada? Então, você tira aqueles. Como a alma chega, você tira os estados crônicos e você chega na essência da pessoa, lá no fundo. E daí você dá a essência certinha, o floral certinho para a pessoa. Por isso que precisa de um processo terapêutico. Você não consegue isso num momento só. Você precisa vivenciar. E eu gosto da ideia de vivenciar trabalhando com os corpos, para ir limpando o corpo emocional, depois o físico, depois até chegar no espiritual, né? Eu gosto dessa ideia. Mas eu já trabalhei fazendo as danças na mesma sequência que o Dr. Bá descobriu. Tá? Começar primeiro os 12, depois os auxiliares, bem certinho na sequência. Daí a gente vai vendo a história dele. E o livro Forma e Função fala dessa história do Dr. Bá no processo que ele descobriu cada um deles. Tá? Então é muito interessante de. E o Dr. Bá dividiu em grupos também, né? Grupos emocionais, os medos, a incerteza, tá? E também eu já trabalhei com os dessa forma também, tá? Por grupo. Então, tem muitas formas, daí cada um tem que descobrir. Agora eu estou na fase de trabalhar com esses quatro corpos, né? E sobre a alma, eu vou indicar o livro Flores que Curam, da Patrícia Kaminski, que ela fala muito sobre a alma dos florais, tá? Como usar as essências florais. Flores que curam a nossa alma. Para a gente poder expressar aquilo, a alma deveria expressar aquilo que é o nosso propósito de quando a gente veio para cá. Só que muitas coisas acontecem na nossa trajetória que impede que eu expresse a minha alma na essência dela. Então, à medida que você vai se desenvolvendo e vai passando pelos processos terapêuticos, você vai chegando mais perto do seu curador, o Gentian é um dos 12 curadores, né? Que é o que tipo, a sua missão de vida era trabalhar essa coisa da confiança e da fé. Tem gente que é assim, tem gente que não desiste nunca, está sempre bem, está sempre acreditando. Esse é um Gentian positivo. Esses são os nossos exemplos de Gentian, né? De gente que ajuda a gente a seguir a vida. Tá? Mais alguém? Vocês que mandam. Querem fazer uma visualização para terminar? Vamos terminar. Não sei como é que normalmente vocês fazem. Quanto tempo leva a visualização? Eu posso fazer em 3 minutos, 5 minutos, 5 a 10 minutos. A Cris que decide, então, o tempo. Pode, Cris? Acho que dá para fazer mais curta? Vou. 5 minutos. 5 minutos. Vamos E lá. agradeço muitíssimo a você, hein? Tá, eu quero agradecer também, depois a gente pode já terminar. Foi pena que eu fiquei meio atrapalhado aqui, né? Eu tenho experiência do Zoom, porque eu tenho feito o curso, não sei, durante os 2 módulos teve uma vez que deu problema, a gente até teve que cancelar, mas tem sido bem raro assim de acontecer. Mas Acontece. agradeço a paciência que vocês tiveram, tá? Agradeço o convite, a Cris, Maria Inês, tá? Estou bem feliz de estar aqui, tá? É um desafio sempre eu me colocar assim para fora, né, dos meu espaço pequeno aqui, mas eu estou tentando fazer isso um pouco mais. Muito bom. Precisa, né? Gratidão, viu? Foi Obrigado. ótimo.
Vamos lá, Pô, então, vamos fechar os olhos, respirar, inspira e solta o ar, sente o corpo todo e leva atenção para a sola dos pés. Na sola dos pés nascem raízes que vão em direção ao centro da Terra. E lá no centro da Terra, essas raízes encontram um lindo e brilhante cristal rosa. E a luz desse cristal rosa vem subindo pelas suas raízes, entrando pela sola dos seus pés, iluminando cada parte do corpo, dos órgãos e das células. Todas as suas células estão iluminadas por esse rosa que vem do centro da Terra. Esse, esse rosa vai subindo pelo corpo todo. Você leva atenção à sua coluna e imagine um fio de luz subindo até o alto da cabeça, subindo em direção ao céu. No topo da cabeça sobe um fio de luz que te leva para o céu. E à medida que você vai subindo, você vai percebendo que tudo é muito azul e brilhante. Você é completamente envolvido nessa luz, que vai chegando no seu corpo pelo alto da cabeça, como uma linda coroa de flores azuis. A luz azul chega até o coração, encontrando a luz rosa. Agora você está banhado pela luz azul que vem do céu e a luz rosa que vem da terra, se encontrando no coração. Você é conectado entre a terra e o céu. Da terra, a luz rosa que ativa a força do coração, dá estrutura para você, dá confiança, garra para vencer, seguir sempre em frente. Do céu vem a luz que traz a proteção, a fé, a confiança e a certeza de que fazemos parte de algo muito maior. No coração, o rosa e o azul se encontram, criando a luz violeta. A chama violeta traz força de transformação para mudar o que não gostamos dentro de nós. Expulsa as trevas da dúvida, protegendo com o manto da certeza. Permaneça na vibração dessa luz violeta. Apenas deixe ela tomar conta do seu ser. Agora leve atenção para o seu corpo físico novamente. Entre em contato com a sua respiração. Lentamente comece a movimentar os pés e as mãos. Amplie a movimentação do corpo, ombros, pescoço, até soltar o corpo todo. Pode se espreguiçar, soltar um bocejo. Está na hora de relaxar, daqui a pouquinho ir para a cama. E levem a conexão dessa luz rosa da terra, essa luz azul do céu no coração de vocês, a luz violeta, que vai transformar tudo que você quiser transformar dentro de você. Gratidão. Fiquem bem. Podia ser 15 minutos, viu? Quando eu tenho mais tempo, eu vou fazendo bem devagarinho e no final a gente fica uns 5 minutinhos Mas estava lindo. na Foi luz ótimo. violeta. Tá bom? Gratidão, Vilmar. Boa noite a Boa todos. noite. E vamos Boa embora noite. na paz dessa vibração Obrigada, Vilmar. final. Maravilhoso.
Gratidão. Boa noite. Foi uma noite assim linda, florida. Florida. Muito bom. Boa noite a todos, então, Boa noite. fechando em 1, 2, 3.